A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na Sua santa palavra e também agradecermos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui com a palavra dele aberta, a palavra dele que traz vida à nossa vida. É o motivo, irmãos, de nós estarmos regozijando, é motivo de nós termos uma total gratidão ao Senhor por estarmos com fôlego de vida, para podermos ter, irmãos, mais uma oportunidade. Deus, a cada dia, Ele renova as oportunidades que Ele tem para nós. Basta nós estarmos com os ouvidos atentos, com o nosso coração aberto, para entender o que Ele está falando conosco, para entendermos os seus propósitos para a nossa vida, para entendermos que nós somos forasteiros aqui neste mundo, que nós precisamos estar ligados no céu, ligados em Deus, né, para que a gente não venha passar por momentos mais difíceis ainda do que aqueles que todos nós passamos, porque o dia mau ele vem para todos, não é apenas para um ou outro. Então, meus irmãos, para que nós possamos enfrentar os desafios da vida, nós precisamos estar na videira verdadeira que é Jesus, nós precisamos estar com o nosso pensamento o tempo todo nele, na palavra dele, no Espírito dele, aleluias, né? O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites com a meditação da noite e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos, amém? E que Deus lhe abençoe e te dê uma noite maravilhosa na presença dEle. Hoje, então, para a nossa meditação, eu trago 2 versículos que fica aqui no Salmo de número 120. O título desse salmo é O salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra e nessa hora eu te peço sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmiti-la e ela ir de encontro aos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus por tudo. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. E aqui a gente vê o salmista fazendo algo que nós precisamos fazer em todo o tempo. Não podemos deixar de orar. Aqui o salmista está orando a Deus, né? Olha, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Da mesma forma que você e eu, que nós tenhamos essa certeza que quando a gente clama ao Senhor, Ele nos ouve. Quando a gente abre o nosso coração para poder falar com Deus, Ele nos ouve. Ainda que por muitas vezes a gente ache que o Senhor não está nos ouvindo por conta do seu silêncio. Mas o Senhor, irmãos, Ele nos ouve. Glórias a Deus. Então nós devemos colocar em suas mãos, em oração, tudo aquilo que tem afligido a nossa alma, tudo aquilo que tem trazido ansiedade ao nosso coração, preocupação, medo, tudo aquilo que tem feito com que a gente perca a paz, né? Nós devemos colocar nas mãos do Senhor. E muitas coisas, irmãos, às vezes passa de uma forma desapercebida em nossa vida e a gente deixa de orar a Deus sobre esse assunto. E esse assunto que o salmista falou aqui é um dos assuntos que nós devemos sempre orar a Deus. Para quê? Que Ele livre a nossa alma dos lábios mentirosos
e da língua enganadora. Porque, irmãos, nenhum de nós conhece o coração das outras pessoas. Aliás, a gente não conhece nem o nosso coração. Somente Deus nos conhece por inteiro. Não sei se você já experimentou uma situação onde você tem uma atitude de repente e que ao final você pensa assim: como que eu pude fazer isso? Ou então, como que eu pude falar isso? Ou então surgem palavras nos seus lábios, né, para você dirigir a alguém, né, de coisas que você nem imaginava, né, que estava dentro de você e que iria fazer com que você soltasse, né, naquele momento. Já aconteceu isso comigo por diversas vezes. Então, verdadeiramente, nenhum de nós se conhece. Então, muito menos o nosso próximo. Então, o que que nós devemos fazer? O que o salmista fez: entregar em oração ao Senhor essa situação, pedindo a Deus, aleluias, que nos livre, né, dos lábios mentirosos e da língua enganadora, né, que nos livre daquele que está rindo para nós, que muitas vezes está ali, olha, dizendo que é nosso amigo e que na realidade não é. Então, irmãos, são situações no nosso cotidiano, na nossa vida, né, tanto no trabalho quanto às vezes até dentro da nossa casa. Nós precisamos pedir ao Senhor que guarde a nossa alma desse tipo de coisa, desse tipo de situação, né? Então, no tempo todo, nós devemos pedir a Deus, né, que guarde todas as áreas da nossa vida, né, que coloque seus anjos acampados ao nosso redor, ao redor da nossa família, né, que proteja a nossa mente, que proteja a nossa vida, né, assim como a gente viu aqui, da língua mentirosa, né, dos mentirosos e da língua enganadora, né, quer dizer, do engano. Então, a mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite é essa: que nós possamos clamar, aleluias, com a certeza de que o Senhor nos ouve, pedindo ao Senhor que nos livre de lábios mentirosos e de línguas enganadoras. Amém? Ou seja, que nos livre da falsidade, que nos livre daqueles, né, que estão ali, olha, se mostrando uma coisa e é outra. Então vamos colocar isso tudo nas mãos do nosso Deus, confiante que Ele está nos ouvindo. E nesse momento eu convido você a estar fazendo a oração da fé juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nessa hora, Pai, te apresento a vida de cada um dos meus irmãos que se encontram aí do outro lado, Pai, ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa resguardar a vida de cada um, resguardar a vida física, a vida espiritual. Pai, colocando anjos acampados ao redor deles, ao redor da minha vida, da minha família, Senhor. Pai amado, que o Senhor nos livre da língua mentirosa, que o Senhor nos livre dos caluniadores, daqueles que tramam contra nós pelas costas, Pai. Que o Senhor, meu Deus, continue, meu Pai, guardando a nossa vida, nossa família, em nome de Jesus. Pai amado, eu lhe peço que fortaleça a fé nessa noite, que o Senhor entregue, meu Pai, a vitória que cada um precisa, meu Pai. Oh Deus, conforme a sua vontade, que o Senhor, meu Deus, traga socorro nessa noite para aqueles que estão precisando de socorro. Que o Senhor traga salvação para aqueles que se arrependem, que entregaram suas vidas ao Senhor. Que o Senhor traga cura para aqueles que se encontram enfermos, Pai. Te peço que visite os hospitais, os leitos de dor, que o Senhor possa curar aquelas vidas, Pai, que nesse momento estão desenganados pela medicina. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e nós confiamos em Ti. Pai, eu lhe peço também por aqueles que se encontram encarcerados, por aqueles que se encontram, meu Deus, nas ruas, caídos, por aqueles que se encontram em clínicas de recuperação, Pai, que possam serem libertos, meu Deus, por crianças que se encontram em orfanatos, por idosos que se encontram em clínicas de repouso, que o Senhor, meu Deus, seja o conforto de cada um, Pai, seja o consolo de cada um, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Te apresento mais uma vez esse canal em Tuas mãos, a minha vida, pedindo ao Senhor saúde física e espiritual.
Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que o Senhor abençoe a todos os inscritos, a todos, meu Deus, que tem ali o trabalho de deixar o seu comentário, o seu like. Que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.